Amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Lourenço Lopes. Irei gravar aqui o capítulo 7 e o 8 de Hebreus. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, que é rei de justiça, também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdócio para sempre. Considerai, pois, quão grande era esse a quem até Abraão deu o dízimo de tudo, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenha saído do lombo de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não está contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente toma dízimo o homem que morre, ali porém testifica daquele que vive. E por isso diz, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo, porque ainda estavam no lombo do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de levantar outro sacerdote, e não fosse chamado segundo a ordem de Melquisedeque, mas segundo a ordem de Arão, porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Mas aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém se viu ao altar. E visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, Moisés nunca falou de sacerdócio algum, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, porque assim ele testifica dizendo: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse por juramento por aquele que disse: Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor fiador, Jesus foi feito o que? Fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, mas pela morte foram impedidos de permanecer. Mas porque esse permanece eternamente e tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode salvar perfeitamente os que a ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Por quê? Por que isso, amado? Porque convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de cada dia oferecer sacrifício pelos pecados do povo e também por si mesmo. Mas isso ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E assim também a lei constituiu o sacerdote homem fraco, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Capítulo de número 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não os homens, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens
é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso também era necessário que ele tivesse alguma coisa para oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dom segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, foi-lhe dito: faz tudo conforme o modelo que no monte lhe mostrou. Mas agora alcançou ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma nova aliança que está confirmada em melhores promessas. Por quê? Se a primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Por quê? Repreendendo-lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que eu com a casa de Israel e com a casa de Davi estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como eles não permaneceram naquela minha aliança, eu, porém, para eles não atentei, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que depois daquele dia farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, escreverei em seus entendimentos, e ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. O que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Que Deus continue abençoando a sua vida.